A provocação que tomou conta das redes sociais começou assim que o Flamengo levantou a taça da Libertadores. No meio da comemoração, uma frase chamou a atenção e virou combustível para uma rivalidade que parece nunca ter fim. Ninguém morre nos devendo. Uma indireta afiada carregada de memória, ironia e aquele gosto de revanche que só o futebol brasileiro é capaz de proporcionar. E hoje a gente vai destrinchar tudo isso, o contexto dessa declaração, por que ela viralizou tão rápido, como mexeu com o Palmeiras, por que reacendeu a história envolvendo Andrés Pereira e o que essa provocação significa no cenário atual, entre duas das torcidas mais fervorosas do país. Tem bastidores, tem interpretações que você não viu na mídia tradicional e tem um debate que ainda está crescendo. Aliás, se você acompanha esse tipo de análise direta e objetiva e quer sempre entender o que está por trás das manchetes, já deixa o like e se inscreve no canal. Além de ajudar demais o nosso trabalho, você garante que o YouTube sempre entregue esses conteúdos para você antes de todo mundo, sem perder nada do que realmente importa nesse universo de rivalidades que fazem o futebol pegar fogo. Então, vamos direto ao ponto, porque essa história ainda vai render muito mais do que parece. Depois da consagração na Libertadores, o Flamengo vivia um clima de pura euforia. A atmosfera que tomou conta do vestiário, do estádio e até das ruas mostrava uma torcida que há anos se acostumou a conquistar títulos, mas que ao mesmo tempo aprendeu a transformar derrotas dolorosas em combustível para narrativas intensas. E foi exatamente nessa mistura de alívio e empolgação que surgiu a provocação que rapidamente se espalhou pelas redes sociais. A frase, dita de forma aparentemente leve, carregava um peso simbólico gigantesco para quem conhece o histórico recente entre Flamengo e Palmeiras. Enquanto o Flamengo comemorava mais um troféu internacional, o Palmeiras acompanhava à distância, observando cada movimento, cada fala, cada gesto, que pudesse ser interpretado como uma cutucada direta ao clube paulista. E claro, numa era dominada por redes sociais, cortes, vídeos, reels e comentários inflamados, bastou uma única frase para que a internet entrasse em ebulição. Em poucos minutos, torcedores já estavam recortando a fala, acrescentando legendas, criando memes e reacendendo uma rivalidade que, embora recente, já se tornou uma das mais intensas do futebol brasileiro. É interessante observar como essa rivalidade cresceu tão rapidamente. Durante décadas, Flamengo e Palmeiras coexistiram como grandes clubes, mas sem qualquer tensão especial entre si. Mas bastou o Palmeiras dominar a década com títulos nacionais e internacionais, e o Flamengo construir um dos elencos mais fortes de sua história, para que a disputa entre eles assumisse proporções gigantescas. A final de 2021, vencida pelo Palmeiras após o erro de Andrés Pereira, foi o ponto de virada que marcou essa nova fase. E é por isso que a frase "ninguém morre nos devendo" cai como gasolina em uma fogueira que nunca apagou completamente. A provocação ganha força justamente porque toca num ponto sensível. Para o flamenguista, vencer a Libertadores de 2022 ou qualquer outra não muda o trauma da final perdida para o Palmeiras, mas diminui o peso, ameniza a dor, restaura a confiança e, acima de tudo, devolve à torcida a sensação de que, mesmo depois de cair, o time se reergueu. Para o palmeirense é o contrário. A derrota do Flamengo naquela final foi um marco de afirmação, um momento de glória que sustentou a narrativa de superioridade por longos meses. Qualquer tentativa de provocação posterior, portanto, é vista como uma espécie de revisionismo histórico, um esforço rubro-negro para reescrever o passado. Mas antes de nos aprofundarmos no impacto emocional dessa frase, é importante entender como exatamente ela surgiu. Durante as comemorações no vestiário, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo estavam descontraídos, celebrando o título com músicas, brincadeiras e declarações espontâneas. Em meio a isso, alguém solta "ninguém morre nos devendo", insinuando que tudo aquilo que o Flamengo havia perdido no passado estava sendo devolvido naquele momento. A frase foi dita com leveza, mas carregava claramente um subtexto. Era uma afirmação de que o tempo havia cobrado sua dívida, que o Flamengo havia recuperado o que lhe foi tirado. E como não poderia deixar de ser, os torcedores do Flamengo aproveitaram a provocação imediatamente. A frase começou a circular em páginas, perfis, grupos e comentários. Vídeos começaram a ser editados com a fala sobreposta a lances das finais, gols históricos, erros marcantes e até comparações com declarações antigas de jogadores do Palmeiras. Em minutos o bordão virou tendência.
O humor rubro-negro, sempre afiado, explorou a frase de todas as formas possíveis. E cada brincadeira gerava novas discussões, novos debates e, claro, novas reações indignadas dos palmeirenses. Mas o ponto mais delicado, e que elevou ainda mais a força da provocação, foi o retorno inevitável ao erro de Andréas Pereira. Por mais que o jogador já tenha explicado diversas vezes como se sentiu naquele momento e como procurou superar a falha, o episódio ainda é constantemente lembrado por torcedores dos dois times. Para uns, virou símbolo de sofrimento, para outros, virou símbolo de glória. E para o próprio Andréas, provavelmente é um capítulo que ele preferia esquecer. O erro aconteceu em um momento decisivo, no prolongamento da final da Libertadores de 2021. Andréas tentava dominar a bola próximo à própria área quando escorregou, permitindo que Daverson roubasse a bola e marcasse o gol que garantiu o título ao Palmeiras. O lance, que durou poucos segundos, marcou a carreira do jogador. Ele recebeu apoio de companheiros e membros do clube, mas também enfrentou um mar de críticas nas redes sociais. A partir daquele momento, cada performance sua, cada movimento, cada entrevista era reinterpretada sob a sombra daquele erro. E quando o Flamengo venceu novamente a Libertadores, a memória coletiva trouxe o episódio à tona. A frase "ninguém morre nos devendo" acabou funcionando como uma espécie de resposta tardia, um acerto de contas simbólico com o passado. Para muitos flamenguistas, aquela conquista representava uma redenção, uma cura, um reequilíbrio emocional. E é por isso que a provocação encontrou terreno tão fértil para crescer. Ela não estava apenas cutucando o Palmeiras, estava também de alguma forma encerrando um ciclo doloroso para o Flamengo. Enquanto isso, a reação dos torcedores do Palmeiras foi imediata e intensa. Muitos encararam a frase como desnecessária, gratuita e até mesmo arrogante. Para eles, não existe conta paga, porque nada tira o fato de que o Palmeiras venceu aquela final e escreveu sua própria história. E mais, para muitos palmeirenses, a insistência do Flamengo em revisitar aquele episódio demonstra justamente o incômodo que o clube carrega até hoje. Ou seja, a provocação é vista como um sinal de que a ferida ainda não foi totalmente cicatrizada. E se do lado rubro-negro o clima era de festa, do lado verde o sentimento era de irritação. Em páginas palmeirenses, comentários destacavam que o Flamengo estava tentando romantizar uma vitória que não tem relação direta com o passado. Outros afirmavam que, ao usar Andréas Pereira como referência novamente, o Flamengo estaria desprezando a dor do próprio jogador. E claro, sempre havia quem apontasse que, independente de quantos títulos o Flamengo conquiste, aquela final de 2021 jamais será apagada da história. Diante dessa polarização emocional, a mídia esportiva também entrou no debate. Comentários, análises e discussões sobre o limite da provocação começaram a surgir. Alguns jornalistas destacaram que o futebol brasileiro sempre viveu de rivalidades e ironias, e que frases como essa fazem parte da cultura esportiva. Outros, porém, ponderaram que o episódio reacende um trauma pessoal de Andréas, que foi alvo de ataques desproporcionais no passado. Além disso, a frase reacende o debate sobre provocação saudável versus humilhação, e até onde isso influencia a imagem dos clubes e o clima entre torcidas. Mas esse episódio também levanta uma discussão importante sobre como a narrativa de rivalidades se constrói. Em muitos casos, não é apenas o jogo em si que molda a relação entre torcidas, mas também a forma como torcedores interpretam derrotas, vitórias, lances polêmicos e declarações. No caso de Flamengo e Palmeiras, essa construção narrativa é alimentada por confrontos decisivos, disputas por títulos, declarações apaixonadas e momentos icônicos. E cada frase marcante adiciona um novo capítulo à história. A partir desse ponto, o debate começa a se deslocar para o futuro. Se a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras já era intensa, com essa provocação ela ganha novos elementos que certamente serão usados em jogos futuros. Torcedores vão lembrar, jogadores vão comentar, a mídia vai destacar. E cada novo encontro entre as equipes será acompanhado de uma tensão adicional, porque agora existe mais um ingrediente emocional para apimentar a disputa. E falando em ingredientes emocionais, a repercussão também atingiu ex-jogadores, analistas, influenciadores e até profissionais que trabalharam diretamente com Andréas. Comentários surgiram defendendo o jogador, destacando sua postura, profissionalismo e esforço para superar a falha. Outros afirmavam que a provocação faz parte do jogo e que Andréas já demonstrou maturidade suficiente para lidar com isso sem se abalar. Porém, independente da opinião individual, o consenso é um só. Quando o assunto envolve Palmeiras, Flamengo e uma jogada decisiva, a discussão ganha proporções gigantescas.
À medida que o debate se estendia, mais detalhes passaram a ser analisados. A forma como a frase foi dita, o tom de voz, o ambiente, a reação imediata dos jogadores ao redor. Cada nuance era destrinchada por torcedores que buscavam entender se a fala foi espontânea ou planejada. E como sempre acontece no futebol, onde cada gesto vira um símbolo, a frase ganhou interpretações diferentes dependendo da perspectiva. Para os flamenguistas, ela era um recado claro de superação. Para os palmeirenses, era um ataque gratuito. Para analistas neutros, era simplesmente mais um capítulo dessa rivalidade crescente. Mas existe ainda outro ponto que poucos perceberam. A frase também representa um sentimento comum entre torcedores em geral, independentemente do time. A ideia de que o futebol tem sua própria justiça poética, onde derrotas são compensadas com vitórias futuras e onde, de alguma forma, ninguém morre nos devendo. Essa noção de equilíbrio emocional, de circularidade, de que cada clube tem seus dias de glória e seus dias de dor, é algo profundamente enraizado no imaginário esportivo. E talvez seja por isso que a frase tenha viralizado tão rapidamente. Ela toca em algo universal. Voltando ao presente, a repercussão da frase não parece diminuir. Pelo contrário, quanto mais gente discute, mais o assunto cresce. Torcedores criam teorias, jornalistas debatem, vídeos são lançados, cortes circulam. E o ciclo se repete. É a natureza das grandes rivalidades. Elas não precisam de muito para ganhar força. Basta uma frase, um lance, uma declaração, e tudo se transforma em combustível para novas narrativas. E ao analisarmos essa questão com mais profundidade, percebemos que ela ultrapassa o campo esportivo e entra no terreno cultural. O futebol brasileiro se alimenta de histórias, glórias, fracassos, ídolos e vilões. Cada provocação cria uma memória coletiva. Cada frase se torna um marco. E cada rivalidade ganha vida própria, moldada por torcedores que vivem o esporte com paixão extrema. Nesse ponto, vale observar que a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras se tornou um fenômeno moderno. Diferente das rivalidades tradicionais, como Fla-Flu, Palmeiras, Chess Corinthians ou Grenal. Essa disputa não nasce de proximidade geográfica, mas de protagonismo. São dois clubes que dominaram o futebol brasileiro nos últimos anos. Dois clubes com elencos fortes, com investimentos altos, com torcidas gigantes. Dois gigantes contemporâneos disputando o topo. E quando duas forças dessa magnitude se encontram repetidas vezes em jogos decisivos, o resultado natural é uma rivalidade intensa. E como se tudo isso não bastasse, a provocação também desencadeou uma onda de discussões paralelas. Debates sobre mentalidade vencedora, sobre pressão psicológica, sobre superação, sobre responsabilidade individual e coletiva em momentos decisivos. Torcedores passaram a discutir se Andrés deveria ou não ser constantemente lembrado por aquele erro. Outros argumentavam que o Flamengo havia finalmente apagado o trauma, enquanto palmeirenses lembravam que traumas não se apagam, apenas se sobrepõem com outras narrativas. E essa multiplicidade de interpretações é justamente o que torna o episódio tão fascinante. Não existe uma única leitura correta. O que existe é uma disputa simbólica entre duas torcidas que enxergam o mundo de maneiras diferentes. Para uma, a frase representa vitória, para outra, representa negação. Para o jogador, talvez represente superação. Para o público geral, representa entretenimento. Cada pessoa vê algo diferente porque cada pessoa carrega uma história diferente com aquele episódio. E o mais interessante é que mesmo que a frase tivesse sido dita sem intenção de provocar ninguém, ela inevitavelmente teria esse efeito. Porque rivalidades vivem de interpretações. E interpretações dependem de sentimentos, não de fatos. À medida que nos aproximamos do final dessa análise, fica evidente que a frase "ninguém morre nos devendo" não é apenas uma provocação isolada, ela é um símbolo de algo maior. É a síntese de um ciclo emocional que envolve torcedores, jogadores, clubes e até o próprio futebol brasileiro. É o tipo de frase que marca a época, justamente porque carrega dentro dela uma narrativa inteira. E no fim das contas, talvez seja isso que mantém o futebol brasileiro tão vivo. A capacidade que cada frase, cada disputa e cada lance tem de criar histórias que ultrapassam o campo e entram para a cultura. E enquanto houver torcedor, haverá provocação. Enquanto houver rivalidade, haverá frases marcantes. E enquanto houver Flamengo e Palmeiras disputando títulos, haverá episódios como este para reacender debates, fortalecer narrativas e alimentar discussões intermináveis.
Então, antes de encerrar, vale a reflexão. No futebol, as contas realmente fecham? O tempo realmente devolve o que tira? Ninguém morre nos devendo. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa, essas histórias são o que tornam o futebol tão apaixonante. E agora eu quero saber de você. Essa provocação do Flamengo foi justa? Passou do ponto? Ou faz parte do jogo? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse assunto ainda vai render muito.